De volta com a Educadora Entrevista, hoje aqui na companhia da Verônica Soares, fonoaudióloga. Verônica, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, obrigada eu pelo convite. Bom, toda vez que a gente fala de fonoaudiologia, as pessoas pensam muito em voz e pouco em audição, né? Até parece que são coisas distantes, mas na verdade a prática da fono está muito e tão quanto ligada à audição quanto à voz. Verdade. Pensando na questão desse paralelo aí, né? Nós percebemos que toda a concepção de voz está muito ligada à audição. Nós aprendemos e desenvolvemos a nossa fala graças ao ouvir, e as coisas estão conectadas, apesar de na rotina nós não fazemos essa relação. Sim, você percebe isso a partir do momento que vem aquela pergunta do surdo-mudo. Porque, na verdade, ele não fala porque ele não ouve. Então, é tudo muito ligado aí. E pensando nessa questão também, uma coisa simples é como se fala, o regionalismo, o sotaque, né, que mostra como a gente aprende a falar, literalmente pela audição mesmo. Né? Sim, o sotaque é importante porque ele mostra, além do seu jeito de falar, ele também carrega a sua cultura, as suas raízes, as tradições do lugar de onde você veio. Então, o sotaque também é super importante. E existem problemas ligados à fala do brasileiro em função da cultura? Tem algum fenômeno cultural que implique em problemas ou não? Problemas, não. A questão do sotaque, ela não é um problema. Tanto que, para você fazer um trabalho de neutralização do sotaque, você vai fazer exatamente isso. Você vai neutralizar o sotaque. Você nunca vai eliminar o sotaque de alguém. Por conta disso, esse sotaque, ele carrega toda a sua história junto com ele e não chega a ser um problema. Passa a ser um problema quando isso atrapalha o seu desenvolvimento do trabalho, quando atrapalha no seu dia a dia. A convivência com os seus amigos, se você tem que mudar de região, por exemplo, para fazer um trabalho em algum outro lugar e chegando lá o seu sotaque te atrapalha a sua apresentação, você vira motivo de piada, e isso sim precisa ser reorganizado. Mas o nosso trabalho é neutralizar o sotaque e nunca eliminar o sotaque. E lembrando que a gente neutraliza de acordo com a região que a gente está, Sim. que todo mundo tem sotaque. Exatamente, todo mundo tem sotaque. E a nossa tendência é acreditar que nós não temos sotaque, quem tem sotaque é o outro. O que não é verdade, todos temos sotaque. Perfeito. A Cristina coloca aqui uma questão, né? A avaliação, tanto de fala quanto de audição, pode e deve ser feita de maneira precoce, mas muitas vezes os pais não se dão conta disso. Então ela coloca a importância, por exemplo, do teste da orelhinha. Sim, extremamente importante. O teste da orelhinha, ele não dói nada para o bebê e é um teste super importante porque a partir daí nós vamos acompanhar o desenvolvimento auditivo dessa criança e se tiver algum problema, vamos conseguir um diagnóstico de maneira precoce. E como é que é feito o teste da orelhinha? Porque muitas vezes acho que as pessoas assimilam em função do teste do pezinho. Né? Não fura a orelha, não tem dor, não tem nada tranquilo. Não fura a orelha. O teste da orelhinha é super tranquilo, ele pode ser feito na própria maternidade, geralmente alguns dias depois do nascimento do bebê. É colocado um equipamento na orelhinha do bebê e ali a gente já tem um resultado, não tem dor, não tem nada. É só para ver formação desse ouvido, estrutura. Isso, é mais para ver como essa criança está reagindo ao som, por aí. Perfeito. E é bom que se faça cada vez mais precoce para já se intervir caso tenha algum probleminha. Sim, hoje a mãe já sai da maternidade com orientação, com o exame marcado geralmente, para que não haja nenhum tipo de problema. Porque é um exame muito simples, vale muito a pena fazer mesmo. E é uma questão que ela é, de certa forma, acumulativa, né? Quando não se trata, a criança vai tendo dificuldade de aprendizado, porque não ouve, né? Então, você acaba tendo um cumulativo aí e gerando outras deficiências correlatas por não tratar antecipadamente. Se a criança não ouve, ela acaba tendo um atraso na fala. Esse atraso na fala, se não for tratado, vai levar a problemas maiores mais para frente. Então, é muito importante que essa criança seja observada desde o começo. Ricardo, colocando também uma questão aqui, né?
Hoje a gente vê um campo de atuação fundamental para os fonoaudiólogos, mas que há pouco tempo, a médio prazo, a gente não tinha esse trabalho. Ele coloca, né, como é que você resolveu seguir a carreira e teve o interesse em fonoaudiologia. Olha, a fonoaudiologia realmente é uma carreira que poucas pessoas escolhem e ela é muito apaixonante. Na verdade, eu busquei a fono para trabalhar com voz no teatro e voz profissional no geral, mas eu acabei me envolvendo com a parte de próteses auditivas, a parte audiológica, e é muito bom quando você coloca um aparelho auditivo em um paciente e você vê o sorriso dele porque ele voltou a ouvir. Voltou a ouvir um passarinho, voltou a ouvir um neto. Então, é incrível, é muito apaixonante. Então, são duas áreas da fono, tem outras, mas essas duas são as que mais me encantam particularmente. Sem dúvida. E quando a gente pensa em perda de audição, ela é gradativa, né? Salvo raros acidentes ou coisas assim que a pessoa perde de uma vez. Mas a pessoa vai perdendo aos pouquinhos. E é uma questão que o Guilherme coloca aqui também, né? As pessoas não notam que estão perdendo a audição. Não, dificilmente. Costuma-se notar a partir do segundo, terceiro ano a perda auditiva. O que você tem é uma perda que começa geralmente em frequências agudas, com sons mais fininhos, aquele som mais fininho, e a pessoa começa a perguntar mais vezes. O quê? Fala direito. Porque o problema geralmente a gente acha que está no outro, o outro não fala direito. Então, você começa a perceber a partir daí. De repente, precisa começar a aumentar a TV, precisa falar mais alto, falar mais de frente. E aí, a partir desses problemas domésticos, que a pessoa procura ajuda. Geralmente, 2, 3 anos depois do início da perda auditiva. Então, e ligado aos sons mais agudos. Geralmente, sim. Tá vendo? Ó, a senhora que está em casa nos assistindo aí, talvez não é o seu marido que não está lhe dando atenção, é que ele está perdendo a audição. É verdade. Se a gente falar um pouquinho mais grosso, quem sabe? Quem sabe? É o caminho aí para se avaliar. O ideal é procurar um médico otorrino para fazer Uma avaliação mais aprofundada e procurar o motivo. E aí a gente tem umas rotinas médicas. Então, por exemplo, olha, eu vou ao oftalmo a cada X períodos para avaliar se meu grau ainda é o mesmo, eu vou ao dentista a tantos períodos e tal. No otorrino não existe essa rotina, né? A gente não vê as pessoas assim, eu preciso ir ao otorrino para fazer uma avaliação, eu preciso ir à fono para ver como está a minha audição. Não, nós não temos esse costume. Você só procura o médico otorrino quando já percebeu, a família já está brigando, porque a perda auditiva, ela carrega um pouco de preconceito da sociedade ainda. Então, enquanto quem usa óculos é visto como intelectual, a pessoa que usa aparelho auditivo tem sempre aquela marcação. Falar, olha lá, o surdo, não entende, não escuta. Então, ainda existe muito preconceito em cima disso. Então, daí a resistência do paciente em procurar ajuda muitas vezes. Nós falávamos no último bloco exatamente disso, né, da queda gradual da audição, e o Henrique coloca, quais são os sinais? O que a gente deve ficar atento para saber que tem algo que não vai bem? Olha, a primeira coisa que é importante você observar são os ruídos. Se você tem o costume de usar o fone de ouvido muitas horas por dia em um volume muito alto, você é um sério candidato a ter perda auditiva. Se você trabalha em um lugar que faz muito barulho, não utiliza protetor auricular, aquele EPI, você também é um sério candidato. O que você vai perceber é em casa. As pessoas precisam falar mais alto, você precisa perguntar mais vezes, a TV precisa ficar em um volume cada vez mais alto para que você compreenda. E às vezes até a própria TV, existe uma dificuldade na compreensão do telefone, da TV, e isso tudo são indicativos que você pode ter sim uma perda auditiva. Pensando na questão pontual aí também de começar a ficar atento nisso, é também ouvir as pessoas, né? Quando as pessoas dizem, olha, né, você está com um probleminha e tal, então, de fato, dê ouvidos e procure um especialista. Sim, dê ouvidos e procure um especialista, porque às vezes, não necessariamente vai ser uma perda auditiva. Às vezes você está com uma rolha de cera.
que pode ser uma coisa super fácil de ser resolvida, dentro do próprio consultório médico dá para solucionar. Então, às vezes é uma coisa simples e a pessoa acaba prolongando a procura desse profissional. A questão prática aí, né, e o Vitor coloca aqui também. Infecções, outros tipos de doença podem comprometer a audição? Em que sentido a gente tem que ficar atento? Pode, sim, comprometer a audição. E é muito importante que, se você tiver uma dor de ouvido, tiver qualquer problema nessa região da orelha, procure sim um médico otorrino. Porque a infecção, quanto mais tempo você demorar para tratar, pior pode ficar o seu caso. Então, sentiu dor de ouvido, está saindo, percebeu uma secreção saindo do ouvido, procura o médico otorrino, já fica tranquilo. Procura orientação médica, que é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. E a gente acaba não tomando essas atitudes, né? A gente percebe que muitas vezes a pessoa tem dor de ouvido, ela não vai no médico, ela vai, compra um remedinho, ela mesma aplica, e quando vai ver já é um problema mais grave. Todo o quadro respiratório também, né, tem que se ficar atento, né, porque a gente sabe que a área é toda ligada, não se pode descuidar nesse sentido. É verdade. É importante não procurar remédios caseiros. Então, não tenta colocar um paninho quente, não tenta pingar nada dentro do ouvido sem uma orientação médica. É super importante que você só coloque alguma coisa dentro do seu ouvido se tiver sido orientado por um profissional. A gente recebe muitas pessoas no consultório que pingaram óleo quente com alho no ouvido para tratar a infecção, chá de telha. Então, nada disso resolve. O que resolve de verdade é você procurar um médico e contar do seu problema, buscar uma ajuda profissional. E muita gente chegou com problema agravado ou perdeu a audição por atos assim. Sim. Né? Colocar o tradicional aí, alho e óleo na orelha quente, né? Quente. Acaba agravando o problema. Sem dúvida. O uso de cotonetes, a pergunta da Valéria aqui, né? Também é feito muito de maneira equivocada. Muito. O cotonete, ele não deve ser colocado no ouvido, assim como nenhum outro objeto. Se você quiser fazer uma limpeza mais profunda no seu ouvido, o ideal é ir até o consultório de um médico, de um otorrino. Como que você vai fazer a limpeza do ouvido? Acabou de tomar o seu banho, pega a pontinha da toalha, coloca na pontinha do dedo e passa do lado de fora aqui. Pronto, isso é o suficiente. A secreção, a cera que o seu ouvido não precisa mais, o próprio ouvido expulsa. Então, não tem necessidade de colocar nada lá dentro. O que você vai acabar fazendo é empurrando mais cera para uma região onde o ouvido não consegue, empurrar essa cera para fora e isso vai acumulando, o que vai acabar ocasionando uma rolha de cera. Aí sim procurar o médico. Aí sim você vai ter que procurar o médico para colocar alguma coisa dentro do ouvido. Mas se fizer essa higienização padrão só da área externa e não interna, a pessoa provavelmente vai ter algum problema. Ela vai ter problema. Perfeito. O Rui ainda a respeito dessa questão, né? A gente percebe que muitas pessoas exageram nessa limpeza, mas ele colocando aqui, se a cera não fosse importante, o ouvido não deixaria de produzir, né? Aí ele pergunta isso, a importância da cera para a audição. Isso. A cera está ali, ela tem uma função, e a função dela é proteger o ouvido, porque depois do conduto auditivo, você já tem a membrana do tímpano. Então, para que não entre nenhum bichinho, nenhum inseto, para que não entre nada que possa causar dano a essa membrana. Então, a cera ela tem a sua função, ela precisa estar ali. E de fato, com esse cuidado que você disse, né? O que é parte interna deve se manter e tomar o cuidado com a área externa. O Cleiton perguntando a respeito dessa avaliação, né? Se qualquer pessoa for avaliada, ela vai apresentar diferenças de audição de um ouvido para o outro. Existe uma faixa etária em que a gente tem que ficar mais atento, quando procurar uma avaliação para saber como está a minha audição. Olha, quando você trabalha em fábricas, por exemplo, onde você tem um barulho muito alto, em mecânicas, que tem aquele ruído
muito intenso, você precisa sim fazer um acompanhamento audiológico pelo menos a cada 6 meses. Pessoas que não têm essa necessidade, não trabalham com esse tipo de ambiente, não ficam expostos ao ruído muito tempo, você vai procurar sempre que você perceber alguma dificuldade para ouvir alguém, para conversar, para falar ao telefone. Fora isso, pessoas que estão aí entrando na terceira idade, é super importante ter esse acompanhamento, porque o idoso tem todas as suas células envelhecendo nesse processo. A célula do ouvido não é diferente. Então, ela também começa a envelhecer. Então, por isso, a gente precisa fazer esse acompanhamento para monitorar como que está a audição desse idoso. Perfeito. E, de fato, ter essa rotina, né? Olha, de observar e de procurar o profissional especializado para avaliação o tempo inteiro. Fernanda colocando aqui, né? E é a mesma pergunta da Cida, né, a respeito de coceira no interior do ouvido, né? A Cida diz que procurou até o médico e não conseguiu resposta, né? Pergunta se existe algum tratamento nesse sentido. Olha, o interessante é que ela realmente vai ao médico, porque cada pessoa ela pode apresentar um motivo diferente. Então, eu vou deixar aí para o médico dela responder, porque entra na área do otorrino e a gente não pode entrar muito nessa questão. O importante é não coce o ouvido interno. O importante é não coloque nada no ouvido. Na dúvida, procure um médico. Perfeito. Porque pode ser até uma irritação, uma infecção, algo que vai agravar um problema. Sim, pode ser uma alergia, então pode ser uma série de coisas. O importante é que realmente ela vá até o otorrino e faça uma avaliação mais detalhada. A gente falava no intervalo que isso não tinha surgido, né? A Alice perguntando a respeito de zumbido no ouvido, o que causa e o que pode ser. Olha, o zumbido, na verdade, ele é um sintoma de que alguma coisa não está andando de maneira correta aí. O zumbido ele pode ser um sintoma de um problema metabólico, ele pode ser um sintoma de perda auditiva, ele pode ser um sintoma de vários problemas. O que é o importante? O importante é ela procurar um médico otorrino. O otorrino também é um médico especialista nessa parte, que ele vai fazer uma avaliação mais detalhada para procurar entender o porquê desse zumbido. A maior incidência, geralmente, são problemas auditivos e problemas metabólicos, mas o estresse também pode ser um causador de zumbido. Então, realmente é importante que ela procure um profissional para fazer uma avaliação detalhada, para saber, a respeito do caso dela, o que seria o motivo que está causando esse zumbido. E aí sempre é bom fazer essa referência, né? Cada caso é um caso. Sim. É sempre bom a gente pensar assim, porque o caso do zumbido, por exemplo, ele é um sintoma de uma série de problemas. Então, é difícil a gente dizer qual é o seu problema. Uma outra coisa importante de se lembrar é que, de acordo com cada problema, vai ser um tratamento diferente. E alguns problemas, o zumbido, quando é causado, não tem cura. Então, tem alguns paliativos, tem algumas coisas que nós podemos fazer para reduzir ou para ajudar a pessoa a se acostumar com o zumbido. Mas, não necessariamente, ele tem cura, depende muito da causa. E nesse ponto específico, né, tem que passar por essa avaliação, descobrir a causa para iniciar o tratamento. Em alguns casos, eu acho que como outras enfermidades aí, você tem opções, né? Olha, pode ser isso ou isso, né? O exame não detecta, então a gente vai fazer 2 linhas de frente aí para ver o que resolve. Porque a gente sempre acha que medicina é ciência exata. Muitas vezes não é. Geralmente não é. Geralmente não é. Mas o caso do zumbido hoje já tem muitas vertentes aí por onde a gente pode passar de acordo com a causa do problema. Quem mais aqui com a gente? O Luiz colocando uma coisa interessante também aqui, né? Uma pessoa com problemas de audição pode se tornar um bom locutor? Pode, por que não? Né? Eu acredito que é tudo uma questão de técnica. Então, apesar do seu problema de audição, qual é o seu problema de audição? É claro que uma pessoa que tem uma anacusia, que é a ausência completa de audição, que não desenvolveu fala, dificilmente vai conseguir ser um locutor.
Mas dependendo do seu grau de perda e da sua técnica, eu acredito sim que ele pode ser um bom locutor, inclusive. Eu vi um vídeo esses dias na internet, essa semana, inclusive, né, de uma garotinha que se apresenta nesse programa de talento dos Estados Unidos, e quando ela entrou, ela tinha à frente dela uma pessoa em libras, traduzindo o que os jurados falavam para ela, que ela não ouvia. E ela foi fazer o que no programa? Cantar. Né? E cantava magnificamente bem, sem ouvir. Pois é, mas provavelmente ela desenvolveu a fala antes de perder a audição. Que dificilmente alguém que nunca ouviu vai conseguir desenvolver fala. Ela consegue desenvolver outras maneiras de se comunicar, mas fala mesmo, dificilmente ela vai conseguir. Paula aqui, né, tá dizendo aqui que ela viu em um programa a questão dos ventrílocos, né, de uma menina que manuseava lá o boneco e que sem abrir a boca, né, projetava a voz e cantava também lindamente, né. E ela pergunta como se pode fazer isso, já que, né, toda a questão de articulação faz parte da fala. É uma pergunta muito interessante a dela. Os ventrílocos, eles fazem isso a partir de uma técnica que muda a projeção vocal. Então, é todo um trabalho que eles desenvolvem, inclusive durante alguns anos, para conseguirem chegar nesse ponto. Se ela pegar um ventríloco lá do começo da carreira, ela vai ver que ainda tem algum movimento. Mas quanto melhor for o artista, mais perfeita é o desenvolvimento da técnica e menos ela vai perceber essa articulação. Então, é um trabalho muito bonito dos ventrílocos. E hoje também você tem a questão de microfonar, né? Então, hoje, por exemplo, esse microfone aqui menor que a gente tem, que a gente vê às vezes nos musicais, que o pessoal usa na testa e tal, a gente percebe às vezes que ventrílocos usam aqui. Embaixo, né? Para ajudar também nessa questão. Acaba sendo uma projeção, né, mais limitada a uma parte. Quando se pensa nos cuidados aí, ligados à voz, a gente tem muitos mitos, né? Então, toda uma série de coisas para tomar, né? E 99,9% a gente sabe que é mentira e é pior, né? Mais prejudica do que ajuda a voz. É verdade. Né? Como tomar cuidado com isso, né? O que, de fato, eu acho que a dica correta é só o que? Água e maçã. Não vamos ser assim tão radicais. Uhum. Né? Mas tudo depende da quantidade e do momento. Por exemplo, se eu quero cuidar da minha voz, se eu quero ter uma voz mais limpa, se eu sou um cantor, um ator, ou se eu falo para público, se eu trabalho com vendas, se eu sou um bom professor, eu preciso sim ter um cuidado maior com essa voz. Como que eu vou fazer isso? Microgoles de água durante todo o dia. Então, nós recomendamos aí por volta de 2 litros de água por dia. Em pequenas porções. Isso, em microgoles, durante todo o dia. Eu vou evitar fumo, bebida alcoólica, laticínios, porque isso tudo, em especial os laticínios, eles vão aumentar a produção de muco na região e vão dificultar aí a minha fala. Cigarro e bebida alcoólica. O cigarro aquece, o cigarro não preciso nem dizer, né? É uma série de problemas. Mas para a voz, ele pode levar até o desenvolvimento de um problema que a gente chama de doença de Heinck, edema de Heinck, que atinge em especial as pregas vocais e causam muitos problemas para a voz dessa pessoa. Bebidas alcoólicas também vão trazer um prejuízo para as pregas vocais, para toda a mucosa. Então, evitar esse tipo de consumo, principalmente antes de fazer o uso da voz por períodos prolongados. E isso já ajuda um pouquinho. Na questão, Ana Paula aqui perguntando, né? Gengibre ajuda ou não? Olha, o gengibre, a gente ouve tanta coisa sobre o gengibre, mas no geral ele não ajuda. O que ele pode fazer, dependendo da maneira com que ela consumir, é acabar queimando a boca, queimando a região de mucosa, então não é indicado. E acho que até para as pessoas entenderem, né, o caminho do ar, que é o caminho da voz, é diferente da alimentação. Então a gente tem muitas vezes essa mania, né? Olha, tomou tal coisa, é ardidinho ou refresca, acha que está interferindo na voz, né? E como de fato não está. Não está.
a nossa alimentação, ela passa pela faringe. A laringe, ela é aqui, esse caninho que a gente consegue segurar. Dentro dele passa o ar. Atrás, nós temos a faringe, que é por onde desce alimento e água. Quando esse caminho dá errado na descida, que o alimento, a água vai pela laringe, é onde a gente acaba engasgando, acaba voltando. Então, tem o reflexo para não deixar entrar Nada no pulmão. nada no pulmão. Perfeito. Então, de fato, é isso. É só uma ilusão de bem-estar, de comodidade e tal. Ou porque algumas coisas aquecem e parecem que dão conforto, mas, na verdade, pioram a situação. Na verdade, piora. O que acontece com o gelado, o que acontece com tudo que for temperatura extrema, tanto muito quente quanto muito gelado. O que acontece é que eles acabam anestesiando a região e isso faz com que você consiga fazer um esforço maior, então cantar notas mais agudas, falar durante um tempo maior sem sentir tanta fadiga. E acaba prejudicando ainda mais a sua voz. Porque você força, porque está anestesiado, porque você não está sentindo dor, e aí a hora que descansa, aí o quadro que já estava ruim fica pior. Fica ainda pior. É o que se percebe muitas vezes com a questão de bebida alcoólica, né? Eu tinha uma professora que falava muito isso. O problema não é só a bebida alcoólica, a bebida alcoólica é a balada, né? Que você está num lugar barulhento, você força porque você fala mais alto, a bebida relaxa, parece que você não está sentindo que está forçando, e aí no outro dia todo mundo rouquinho e não sabe por quê, e acha que foi porque cantou a noite toda e tal, mas Exatamente. é o conjunto da obra, né? A bebida e a festa em si. Exatamente. Naquele momento do esforço, a pessoa vai se empolgando, vai falando cada vez mais alto, vai gritando, e quando ela vê no outro dia, o esforço já aconteceu e ela não percebeu, ela não sentiu. Perfeito. Ainda na questão prática aí, né, de cuidados, a gente falou disso, né? Olha, com a audição, tomar sempre cuidado com a questão da higiene, de uma maneira externa, nunca interna, né? E com a fala aí, a questão de hidratação de água o dia todo e tomar cuidado com as outras coisas que nos oferecem como milagrosas. E eu acho que a dica maior é essa, né? Não existe milagre em nenhuma das duas pontas. É cuidado, cuidado, cuidado e amparo de um profissional. Sim, sempre. É cuidar daquilo que a gente tem. Hoje, em todas as profissões, em todas as relações, você precisa da sua voz. Então, cuidar e manter essa voz para que você consiga ser sempre um bom orador, falar bem, ter a sua voz e conseguir se destacar aí em qualquer projeto que você se dispõe a fazer. Renato coloca uma outra questão bacana aqui. Capacidade respiratória. Então, fazer coisas que ajudam nessa capacidade, como exercício físico, natação, etc., ajuda a melhorar a voz? Ajuda. Ajuda e muito. Nós temos alguns exercícios específicos para melhorar essa respiração, para aumentar a capacidade respiratória e sim, melhorar a voz, melhorar a fala em especial. Então, uma das dicas que a gente dá é nunca gritar sem o suporte respiratório adequado. Então, o que seria esse gritar? É o respirar de maneira correta, ter a quantidade de ar correta para que você consiga falar tudo o que você precisa falar e isso ajude na projeção da sua voz. Perfeito. Querida, quero agradecer a presença aqui com a gente. Espero aí que as dicas tenham sido úteis e que nós tenhamos uma rotina cada vez mais de atenção à audição e à nossa voz. Agradecer a presença e deixar sempre o programa à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para o pessoal dos Batatais. Bom, no próximo bloco eu converso aqui com a Márcia Bonfá e com a Letícia Melani. A gente vai falar um pouquinho de algumas ações da Secretaria Municipal de Educação. Voltamos já. De volta com a Educadora Entrevista, hoje a gente conversa um pouquinho de algumas ações da Secretaria Municipal de Educação, na companhia aqui da Márcia Bonfá, que é coordenadora pedagógica e pesquisadora da UFSCar. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde, Luciano, e boa tarde. Também com a Letícia Melani, que é psicóloga pedagógica, né? Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, obrigada a vocês. Bom, quando a gente pensa a psicologia educacional, né, que está ligada à questão próxima à escola, próxima à pedagogia, ela tem esse foco
diferenciado, não é? Queria que você falasse um pouquinho do que foca essa questão. Sim. Bom, a psicologia educacional, ela preza pelo trabalho feito com os profissionais que atuam também na escola. Então, a gente não realiza, né, atendimento clínico, a gente não trabalha diretamente com os alunos. O nosso foco de atuação é com as pessoas que trabalham na escola. Então, nós atuamos com os coordenadores, com as diretoras, com as professoras e as educadoras da rede, até com os funcionários, né? Então, o foco da psicologia dentro da escola ele deve ser esse, né? Sair um pouco do aluno, porque se a gente entende que o aluno é o problema da aprendizagem, se a gente foca essa atenção no aluno, a gente entende que ele é o problema da aprendizagem e não é, né? O processo de ensino-aprendizagem ele é muito mais amplo, então ele vai envolver o professor, a metodologia que o professor utiliza, o ambiente escolar, a própria relação que que a escola estabelece com essas famílias. Então, o foco desse profissional deve ser nessas pessoas, né, nessas relações, e não somente nos alunos. Eu queria explorar isso e deixar isso claro, né, porque às vezes na rotina, e quando a gente pega o senso comum, e que a gente ouve falar assim da psicóloga da escola, todo mundo pensa exatamente no inverso disso. Né? Você está lá com um centro psicológico para atender os alunos. Né? Por isso eu acho que a ênfase é ótima nesse sentido, porque a gente tem, inclusive, várias vezes, cobranças na unidade escolar. Né? Mas não tem psicóloga lá? Por que não está sendo atendido lá, né, Márcia? É uma questão que é cultural, né? Nós acostumamos que essas áreas ficavam restritas à saúde e para atendimentos clínicos, né? Há essa procura ainda, há esse entendimento ainda de que o psicólogo e o fonoaudiólogo na escola, eles teriam essa função de fazer a clínica, de atender, fazer a avaliação. É muito novo essa proposta no Brasil da psicologia, da fonoaudiologia educacional, nessa vertente de trabalhar com quem trabalha esse aluno, para favorecer realmente, como a Letícia falou, essas relações e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Dentro desse espaço, entendendo que todos que compõem a comunidade escolar estão envolvidos com a aprendizagem. Então, as relações que se dão nesse espaço auxiliam ou prejudicam a relação ensino-aprendizagem. Por isso que a fonoaudiologia educacional e a psicologia educacional é atuante. E no nosso município, na rede municipal, nós temos a proposta do CEDAP. O CEDAP é um Centro Educacional de Desenvolvimento e Apoio Profissional. O CEDAP foi idealizado pela Adriane, a secretária de Educação. Nós já tínhamos uma equipe de psicólogas, fonoaudiólogas e assistente social que desenvolviam uma outra proposta de trabalho e refletindo e discutindo essas questões de como a psicologia, a fonoaudiologia e outras áreas afins poderiam auxiliar a educação, tirando o foco do aluno, e a gente aqui não fala que não existam dificuldades, por isso a gente trabalha na perspectiva de serviços de apoio, de que maneira essas áreas vinculadas à pedagogia poderiam melhorar a qualidade da educação oferecida, principalmente na nossa rede municipal, que é a atuação. Então, nós criamos o Centro Educacional de Desenvolvimento e Apoio Profissional. Hoje ele é sediado no CAIC, mas ele é vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Nós temos 3 psicólogas, 3 fonoaudiólogas e temos uma assistente social. E hoje a nossa atuação é com a formação dos nossos educadores, e aí a gente tem toda uma proposta de trabalho, tem planos de ações específicos para cada público. Então, nós temos um plano de atuação com as educadoras de creche e com os gestores. E aí a Letícia pode detalhar um pouco mais a questão do CEDAP, sempre com o foco de melhorar a qualidade da educação oferecida no município. E de fato, né, Letícia, a gente percebe isso, o quanto se acaba tendo uma concepção e um entendimento até da estrutura total, o que é característico de cada unidade, o que de certa forma vem em comum, independente da unidade, porque a gente tem isso, né? Quando a gente pensa em educação, a gente tem momentos, a gente tem questões prementes daquele momento que tem que ser trabalhadas, a gente tem coisas que entram na rotina escolar e que a gente não sabe por que estão sendo causadas até ter essa visão global. Né? Como é que tem sido esse acompanhamento geral aí das unidades?
Bom, o nosso trabalho, a gente sempre atua a partir de planos, né? Então, a gente percebe uma demanda, uma necessidade que está sendo identificada na rede, né? E a partir dessa necessidade, a gente traça um plano de ação, né? A gente elabora um projeto para então trabalhar, né? A gente não atua de uma forma emergencial com cada caso que acontece na escola. Então, por exemplo, esse ano nós estamos dando continuidade em projetos que a gente já tinha começado no ano passado, né? Então, por exemplo, nas creches, a gente atua em cada uma das creches municipais, fazendo um trabalho com as educadoras, né, das creches. Então, semanalmente, existe uma profissional da nossa equipe em cada uma das creches municipais, trabalhando com essa educadora num foco de estimulação do desenvolvimento infantil. Então, a gente atua com essa educadora para que ela trabalhe com as crianças, né, por exemplo. Nós também temos um plano de atuação para as coordenadoras dessas creches, né? Então, a gente tem um grupo com essas coordenadoras, a gente se reúne, esse grupo se reúne quinzenalmente na nossa sede, né, que no caso é na Escola do Caique, para tratar temas relacionados à gestão das creches, né? Então, a gente faz um estudo e discussão desses temas. Em relação às escolas, nós temos um trabalho também com a coordenação, né, com as coordenadoras e as diretoras das escolas. Também é um grupo que se reúne quinzenalmente lá na nossa sede e a gente também trata desses temas relacionados à gestão escolar. E aí a gente tem pensando nisso que você falou, da especificidade de espaços, né? Esse ano nós iniciamos um plano de ação específico para uma das escolas da rede, que é a Escola Esther Viana. Então, atendendo a algumas especificidades desse contexto, né? Então, foi até uma necessidade que foi identificada pela própria gestão da escola no ano passado, que fosse feito um trabalho, né, diferenciado naquela escola, né, com pontuações para aquele contexto. Então, esse é um trabalho que começou esse ano, né? Nós estamos ainda num estágio inicial, estamos trabalhando ainda com a gestão dessa escola, mas a intenção é que isso seja depois ampliado para a escola como um todo, para o corpo docente, de uma forma geral. Nessa pontuação aí específica, né, do trabalho, a gente tem muitas diferenças entre as unidades ou é mais uma questão de visão que a gente tem por região, etc., né, que na verdade as carências ou as necessidades são as mesmas? Não, nesse ponto, né, o que faz a gente leva mais em consideração a especificidade é que o Esther Viana é a única escola da rede municipal que atende do 6º ao 9º ano, né? As outras escolas vão até o 5º ano. Então, existem algumas especificidades, sim, né, de cada escola, de cada contexto, até da região em que a instituição está localizada, mas também muito em consideração ao público que a escola trabalha, né, no sentido da idade, né? No caso do Esther Viana, são os adolescentes. Então, a faixa etária é o que mais tem alteração aí, né? Questão de bairro, condição financeira, isso altera pouco. Isso altera também, mas no caso seria mais por conta da faixa etária. Uhum. Mas se a gente percebe isso, né? O quanto as experiências e essa possibilidade da troca, né, que a rede tem com a questão do fórum anual, né, dos professores estarem inseridos dentro de um mesmo treinamento, de uma mesma concepção, isso acaba aproximando e fazendo que tenha uma troca muito pontual mesmo das necessidades e quebrando um pouco dessa barreira que acho que no passado tinha muito, né, de as unidades escolares se verem de uma maneira distante, muitas vezes até com preconceito. Sim. Por isso a gente traz toda a proposta dos serviços de apoio, e no caso eu faço a coordenação na Secretaria dos Serviços de Apoio, e o SEDAP é um dos serviços de apoio que a Secretaria tem. E o nosso serviço é dentro de uma proposta, é um serviço de apoio dentro da perspectiva colaborativa. Então, o SEDAP e os outros serviços também, que a gente pode detalhar um pouco mais cada um deles. A gente não leva soluções para os problemas que emergem desses espaços. São diferentes problemas porque são diferentes realidades. Mas o objetivo da formação e o nosso foco
E a Adriane, a nossa secretária, ela sempre foca isso bastante. A Adriane prioriza muito a questão da formação continuada em serviço dos nossos profissionais. Ela tem investido muito nessa questão e toda a orientação que ela nos passa, dentro do que ela espera de serviços de apoio, é que a gente faça essa formação dentro de um princípio de colaboração para que sejam construídas as soluções para os problemas, que elas não sejam definidas por um órgão externo à escola, que os agentes daquele local participem da busca por soluções e que atuem dentro dessas soluções e que a gente faça isso de uma maneira cíclica e vá redefinindo as ações para aqueles problemas, porque muitas vezes a gente elenca soluções em grupo que dá certo para um contexto e não dá para outro. E a gente entende que a formação dos profissionais da educação, ela vai ficando permanente, porque os alunos modificam, cada ano são novos alunos, esses alunos passam pela escola. E o profissional, estando formado, ele vai saber cada vez mais lidar com essas questões que acontecem hoje dentro da escola, dentro desse novo perfil de escola e de educação que a gente tem desses últimos 30 anos para cá. E essa troca tem sido fundamental, né, das experiências, até na busca de soluções mesmo. Olha, comigo funcionou tal ação. Isso porque a gente tem como fazer uma análise comparativa de quando a gente leva uma solução para a escola, olha, faz assim, enquanto agente externo, olha, você faz assim que vai dar certo. Então, o envolvimento da pessoa na resolução desse problema, ele fica mais distante. Quando você constrói opções, né? Eu não diria soluções, porque para chegar na solução é um pouco mais complexo. Quando você discute, você elenca com o grupo ações para aquela situação que você está vivenciando, todos são parte do problema e a gente percebe, né, Letícia, que há um envolvimento maior da gestão, dos professores, da comunidade escolar, até mesmo dos pais, quando eles participam dessas ações conjuntas, na busca por soluções para os problemas que emergem diariamente na escola. Pensando nessa questão das ações de apoio, o sistema educacional, de uma maneira geral, mas municipal, tem vivenciado isso, né, passou por esse processo de inclusão. E que, de uma certa maneira, toda essa estrutura de apoio vem também para dar formação, para dar ação continuada para essa adaptação dentro do processo. Né? Como é que tem sido isso, Márcia? Para contextualizar um pouco, Luciano, para a gente chegar nos serviços de apoio, década de 90, aproximadamente, 2 documentos foram fundamentais para definir políticas depois desse período. Esses documentos, eles não falavam exatamente de crianças com deficiência, eles falavam de um sistema educacional altamente excludente, e aí eu falo aí de todas as minorias. E esses documentos, eles são balizadores dessas discussões e orientadores de políticas públicas, inclusive reforçando o papel dos gestores educacionais para criar serviços. A partir daí, a escola se abre, né, que é o que a gente fala da educação para todos. Então, todas as crianças passam a estar no mesmo espaço em busca de aprendizagem. Num primeiro momento, o que o país garante e tem garantido é o acesso. A matrícula é obrigatória para todas as crianças. Então, a permanência, a gente ainda discute a permanência, porque chega um momento em que esses jovens eles saem da escola, e a qualidade é uma questão que a gente ainda vem discutindo bastante. Então, é recente. E ainda muito confuso a questão, muitos municípios, a gente vê no Brasil, muitas diferenças regionais de como atender essas crianças, com deficiência especificamente, porque são 2 públicos. Tem um público-alvo da educação especial, que são crianças com deficiência, e posso falar aqui transtornos de desenvolvimento, eu vou especificar o autismo. E tem outras crianças que têm necessidades educacionais especiais que não necessariamente têm deficiência, têm dificuldades de aprendizagem, mas não têm deficiência. Então, são públicos diferentes que exigem serviços diferentes. Batatais, e eu tenho que ressaltar a nossa parceria, a parceria da Secretaria Municipal de Educação com a APAE, no sentido de que quando se fortaleceu a questão de incluir todas as crianças na rede, nós iniciamos um processo de transição que existe até hoje, de estudo de caso,
para a gente avaliar as necessidades desses alunos, o que seria necessário que a escola ofereça para que ele permaneça ali com qualidade. Então, nós começamos a fazer esse processo e os serviços que a gente tem de apoio para esse público hoje são: todas as escolas municipais têm uma sala de recurso que faz o atendimento educacional especializado. Não é atendimento clínico, é um atendimento educacional especializado. São especialistas que têm a dedicação exclusiva para a escola. Então, todas as crianças estão em classes regulares de ensino. Não existem classes especiais ou espaços separados. O que existe é a sala de recurso com uma especialista. Esse aluno recebe atendimentos nessa sala e essa professora também se articula à professora da sala de aula. Como ela está o dia todo na escola, ela tem possibilidade de ir até a sala de aula, observar o desenvolvimento dessa criança, conversar com esse professor em momentos específicos, porque na carga horária do nosso professor, ele tem 5 horas na semana de preparação de aula e de estudo. Então, dentro dessas 5 horas distribuídas na carga horária dele, ele tem esse tempo para sentar com o coordenador, para sentar com o especialista, e aí a gente tem vários protocolos e documentos que orientam a flexibilização do currículo quando é necessário. Então, o serviço para a criança com deficiência, nós oferecemos o atendimento educacional especializado na escola. E aí a gente vai falar de um outro público, que é um público que apresenta dificuldades de aprendizagem por fatores inúmeros e que ele não é um aluno público-alvo da educação especial. Então, a secretaria pensa em como atender essa criança na especificidade que ela tem também. Então, a gente também tem um especialista na escola que faz também o atendimento para essa criança, que também não é um atendimento psicopedagógico, ele é um atendimento educacional, normalmente voltado ao processo de alfabetização. Então, são momentos que ele tem de forma individual ou em pequenos grupos, com uma outra profissional, num outro espaço e num outro momento que não o da sala de aula. Sem dúvida. Para tentar atender esses públicos todos. Então, essa é a vertente, atender a especificidade do aluno e fazer a formação da comunidade escolar. E não esquecendo, né, que quando a gente pensa no processo de inclusão como um todo, ele é um exercício diário e é um exercício a cada turma, né? Porque você vai ter uma questão de perfil de alunos com necessidades diferentes. A gente falou de autismo, mas você tem os mais variados espectros, você tem a condição de cada aluno, e você tem esse aluno dentro de uma realidade de sala de aula. Então, tudo isso sempre vai ser uma rotina de constância e adaptação, né, Letícia? Você tem essa vivência aí a ser trabalhada, né, em cada turma. Isso, o nosso trabalho, como eu faço parte do CEDAP, nós não temos essa atuação direta na educação especial, né? Eu acho que a Márcia pode falar um pouco melhor sobre isso dentro da sala de aula. Tem isso, né, Márcia? Sim, porque normalmente, eu falo enquanto professora também, a gente busca alguns métodos de ensino e nem sempre esses métodos eles funcionam, né? Que é o que a gente fala. A gente tem hoje uma demanda de crianças com transtorno do espectro do autismo na rede e são crianças completamente diferentes uma das outras. Então, são crianças que têm necessidades, embora elas tenham o mesmo diagnóstico, elas têm necessidades diferentes, elas têm comportamentos diferentes. Então, entender o diagnóstico, ele é importante porque ele vai te ajudar a traçar caminhos, mas ele não pode definir a vida da pessoa, principalmente dentro da escola, porque eles têm necessidades diferentes e a gente vai ter que conviver com essa criança, identificar as necessidades para poder montar planos de ação para atender essas necessidades educacionais. Isso é importante falar. Questões clínicas, Luciano. Existe uma demanda, assim, existem crianças e jovens que precisam de atendimentos clínicos, mas isso não é da área da saúde, né? A gente entende que a saúde e os profissionais da saúde é que oferecem esse atendimento clínico, não seria a escola. A escola é um espaço de construção de saber, de escolarização, as crianças estão ali para aprender mesmo. E, então, questões clínicas a gente sempre encaminha para a saúde.
E nos casos das crianças com deficiência, o centro da APAE, o C, é que faz todo esse acompanhamento terapêutico em parceria com a rede. Sempre organizando estudos de caso, eles vão até a escola, orientar os profissionais nas questões de saúde e também nessa troca das questões de aprendizagem. Então, a gente sempre construindo dessa maneira para tentar atender melhor as necessidades desses alunos. A Marília, aqui com uma questão interessante, né? Que bom que finalmente se pensa a estrutura escolar como um todo, né? Como vocês colocam, e não focado apenas no aluno enquanto problemática e solução, né? Que era justamente esse o pilar que a gente via no passado. Historicamente, o problema tá na pessoa, né? Tá no aluno. Então, quando a gente tem esse olhar de que o problema está nele e que eu preciso curá-lo para resolver o problema, eu me distancio muito da questão do desenvolvimento, do potencial dessa pessoa. Então, a gente precisa sim pensar a escola como um todo, a gente precisa pensar em maneiras, em estratégias, em metodologias que atendam às necessidades de aprendizagem das nossas crianças. E essa é uma reflexão que a gente faz sempre com os nossos professores, com os nossos coordenadores. Nós temos uma rede de professores, eu posso dizer, altamente qualificada, em termos de graduação, de pós-graduação. São professores muito bem formados e a gente está nessa constante busca. A gente ainda tem caminhos que a gente não trilhou, tem soluções que a gente ainda não chegou, mas eu acho que o olhar nosso é esse, é para o todo, é para a criança e para o potencial que essa criança tem. Margarete, aqui com relação à inclusão, parabenizando pelo sistema e elencando uma questão que é realmente um ponto de vista que eu acho interessante, que a inclusão ela não é só uma questão pragmática aí de trazer quem tem alguma necessidade para a educação formal, mas é levar o contato das diferenças para dentro da sala de aula. Eu acho que isso é a grande transformação da inclusão. Exatamente. É a gente sair de um sistema engessado, né, em que você se adequa ao sistema, e é exatamente o contrário. É a gente que tem que se adequar às demandas que chegam para a gente, a esse aluno novo, a esse público novo que chega para a escola, que vai conviver desde a creche, e aí a gente já tem crianças na creche com deficiência, com atraso no desenvolvimento, com autismo, e aí as crianças vão convivendo com as diferenças, e eu não digo só na questão, digo em todas as minorias. Eu acredito que é o que humaniza o ser humano, é conviver com o diferente, é entender as necessidades do outro e se desenvolvendo dentro de um sistema que ofereça oportunidades para todas as pessoas, sem precisar que você esteja dentro de um padrão aceito por aquele local. Então, a nossa perspectiva é essa. Vamos falar um pouquinho desse tamanho, né? A gente conversava aqui um pouco no intervalo. Acho que as pessoas não têm ideia da dimensão da estrutura da educação na cidade, né, Márcia? Realmente, é uma secretaria enorme. Hoje nós temos 18 instituições, creches, EMEBs, um número enorme de profissionais, professores, educadores de creche, os gestores, os serviços, os profissionais de apoio na escola, né? Os servidores, merendeira, inspetor de aluno, técnico de informática. Hoje a gente trabalha nós temos professor surdo na rede para casos de crianças com surdez. Nós temos cuidadores para casos de crianças com deficiências que impedem locomoção e alimentação. Nós temos inúmeros projetos educacionais que são desenvolvidos e acompanhados pela Secretaria de Educação. Então, hoje a gente já está aí com o fundo também, né? O fundo municipal, que gere toda a verba destinada à educação. Então, realmente, são muitas ações que acontecem pela Secretaria de Educação, são muitas instituições, muito trabalho se desenvolvendo, e a Adriane tem esse engajamento nas propostas, ela sempre ela acompanha todas as propostas, ela acompanha os projetos,
ela acompanha o resultado desses projetos e a gente está sempre refletindo sobre isso, sobre o que é necessário ainda para garantir qualidade de educação para os alunos das escolas municipais. Dentro dessa perspectiva aí, né, 18 unidades escolares, creches e as escolas em si. A gente sabe que é o maior número de funcionários, né, no quadro municipal estão ligados à educação. Daí a gente entende também essa necessidade pontual do serviço de apoio, né? Também a gente está tratando com um número não só em volume muito grande, mas uma estrutura que atende um número muito grande de pessoas dentro da cidade, né? Quando a gente pensa em 18 unidades e a gente multiplica isso pelo número de alunos, a gente tem noção, e alunos por períodos também, a gente tem noção da dimensão dele. Exatamente. A gente vai estar falando aí de aproximadamente uns 4.300 alunos, se eu não me engano. E dentro desses alunos, essa preocupação que a gente tem de qualidade. Porque a gente oferece a vaga, oferece o acesso, garante a permanência, mas a gente está focado também na qualidade do que a gente está oferecendo. E dentro desse contingente, muitas diferenças de aluno, muitas necessidades específicas. É onde vai surgindo também a necessidade dos serviços de apoio, tanto para o aluno quanto para os profissionais que compõem esse quadro. Renato, aqui, com uma questão também interessante nesse sentido, né? A gente percebe que hoje, na educação, nos serviços públicos de uma maneira geral, mas isso também se reflete na educação, um número grande de profissionais afastados por problemas de saúde ligados à questão psicológica, né? Até em função da dinâmica mesmo profissional. Se você já tem uma visão aí do serviço de apoio auxiliando nesses casos, não só na recolocação desses profissionais depois, como também em evitar que os quadros se agravem. A gente tenta trabalhar garantindo condições adequadas de trabalho para esses profissionais. Como a gente não aborda nenhuma questão de saúde, nenhuma questão clínica, quando a gente oferece a formação para esse profissional, a gente aborda essas questões do trabalho dele nesse local, né, do envolvimento dele nesse local, o que é esperado, e a gente vai sempre nessa troca tentando ouvir também e oferecer condições de trabalho. O que eu posso falar, por exemplo, da sala de aula hoje. Então, dentro da perspectiva de dar condições de trabalho para o professor, hoje a média de alunos da nossa sala é de 21 a 22 alunos. A gente então entende que a quantidade reduzida de aluno por sala é uma condição para o professor ter também condições de fazer um bom trabalho. E aí a gente também tem, pensando que essa sala tem especificidades diferentes, e aí eu já quero agradecer e mandar um abraço enorme para as estagiárias que trabalham conosco. São jovens, futuras professoras, muito dedicadas, muito envolvidas. Elas ficam nas nossas escolas, nas nossas creches, por meio do CIE, e a gente faz essa formação também com elas. É fundamental, eu falo isso para elas, é fundamental que vocês estejam no espaço onde vocês vão atuar, vivenciando as dificuldades desse espaço e os sucessos desse espaço. Então, elas são muito engajadas e elas nos dão um apoio enorme em salas que a gente identifica que o professor precisa de um apoio por conta da especificidade do trabalho dele. Então, nessa sala, a gente também coloca uma estagiária para acompanhar esse professor. E dessa forma, a gente vai pensando em ações que dê condição de trabalho. E tendo boas condições de trabalho, a gente entende também que esse profissional talvez não adoeça tanto, não venha a ter tantos problemas, por ter realmente uma condição boa de trabalho. A questão específica da formação, né? A gente sabe que o campo educacional ele é dinâmico, né? Então, essa possibilidade de estar sempre atuando e formando, a gente, por exemplo, convive com a questão das novas tecnologias, né, que aos poucos vêm sendo trazidas para a sala de aula, e isso também exige formação constante. A gente tem uma questão prática do mundo hoje que vive uma dinâmica que cada coisa se transforma de uma hora para outra, então nem os livros didáticos muitas vezes conseguem acompanhar essa mudança. Então é fundamental a questão da formação
também nesse sentido, e também da questão pedagógica na rotina, das técnicas de aula, das ações práticas. Tudo isso gera um amparo extremamente interessante, porque nós percebemos, não vou nem dizer há muito tempo nas escolas, mas o quanto de tempo se levava para haver uma capacitação, uma atuação nesse sentido. Sim, em relação às novas tecnologias, Adriane e eu estivemos numa palestra do Antônio Novo agora na Feira do Livro, e ele deixou isso muito forte, que a era digital é uma era que modifica totalmente os modos de relação nosso e principalmente nas escolas. A rede já trabalha com salas de informática, com o técnico, a gente tem as lousas digitais e a gente tem os tablets, e agora a gente está com uma nova parceria com a UFSCar. A Adriane viabilizou essa parceria, que é uma plataforma. Nós temos um professor da nossa rede que está se instrumentalizando para aprender a usar a plataforma para construir aulas e depois ele multiplicar isso na rede, construir aulas usando os tablets e os próprios alunos envolvidos nesse processo de autoria também. Então, é um caminho que a Secretaria também já inicia para otimizar e realmente incluir o uso dessas ferramentas no processo educacional dos nossos alunos. Uhum. E que, de fato, é fundamental, né? Não é só a ferramenta. É pensar a ferramenta e a estrutura de apoio para o uso dessa ferramenta, é pensar o conjunto da obra, que tem sido a grande dificuldade. Sim. Tem sido a grande dificuldade porque a gente ainda não encontrou os meios de articular a necessidade que a gente tem, a vontade dos nossos alunos e a disposição e facilidade que eles têm junto com as nossas metodologias de ensino. Então, é essa busca que a gente, constante, de como a gente faz esse processo e de como essa ferramenta, ela realmente vai ser um instrumento de aprendizagem para os nossos alunos, né? E não só um aparelho. Tem sido uma busca constante da Secretaria de Educação. E eu acredito que a plataforma Remar e essa parceria com a UFSCar, ela vai fortalecer essa construção, esse uso do instrumento no desenvolvimento da autoria dos nossos alunos. A Josi, colocando uma questão aqui também a respeito dessas ações de continuidade, né? Como é que os professores podem auxiliar ou solicitar termos ou itens para desenvolver que eles sentem necessidade. Quando a demanda é do professor, a necessidade isso. de formação do professor. Os nossos professores, a gente tem um fórum da educação e a gente traz alguns expoentes para estar falando com a gente traz algumas oficinas. Na verdade, a identificação de demanda de formação, ela vem por diferentes vertentes. Uma é a do professor, o professor sente a necessidade de uma formação específica e isso, a Adriane, ela é extremamente aberta e incentivadora da formação. Então, os nossos professores, eles participam de congressos, eles participam de feiras, eles participam de formação, e por demanda espontânea. Existe uma demanda também que é de necessidade de formação que a gente analisa pelos nossos índices. Então, a gente tem as avaliações internas, a gente tem as externas e tem as avaliações internas e o acompanhamento bimestral, mensal, do aproveitamento dos nossos alunos. E através da análise desses dados, a gente consegue identificar focos de necessidade de formação. Às vezes, na educação infantil, a gente tem identificado uma necessidade de trabalhar questões de letramento na educação infantil. Então, não é um contexto isolado de um grupo de professores, né? A educação infantil hoje, a gente precisa se ater mais às questões de letramento na nossa educação infantil. Se ela é voltada à alfabetização. Então, a gente consegue ter uma visão macro de necessidades de formação, que aí a Secretaria promove ações para atender essas necessidades. E as necessidades de formação por demanda espontânea, que normalmente os nossos profissionais, os professores, eles nos procuram para participar de algum congresso, de algum evento, e dentro das possibilidades, a Adriane sempre incentiva essas ações. Letícia, né, nessa rotina das conversas, do trabalho, a pergunta do Mário aqui, né, existe alguma necessidade premente que mais aparece ou não?
né, o trabalho parte mais dessa atualização mesmo dos profissionais. Então, como a Márcia falou, né, as necessidades que a gente identifica, os planos que a gente traça, né, de atuação, eles podem partir tanto desses profissionais quanto da secretaria ou da própria equipe, né, do SEDAP no caso. Então, a gente traça planos, né, para trabalhar com esses profissionais, mas isso varia muito, né, do foco em que nós estamos. Então, por exemplo, como eu falei no começo, né, o trabalho que a gente faz nas creches com as educadoras é muito diferente do trabalho que a gente faz com as coordenadoras das escolas, por exemplo. Então, não teria como, assim, eu falar de algo que aparece mais em todos os âmbitos, né? Como o nosso trabalho é com os profissionais que trabalham nas escolas, nas instituições de ensino, né, nas creches, esse trabalho tem o foco de formação. Então, a gente atua no sentido de apoiar o desenvolvimento profissional de todas essas pessoas que trabalham na rede. Então, isso varia muito do contexto em que elas estão, né? Então, da função, se ela é educadora, se ela é coordenadora, se faz parte da gestão, isso varia conforme é o contexto do cargo. A gente tem que lembrar também que existe o Plano Municipal de Educação, né, com algumas linhas, algumas metas aí, e o César e a Mariana com a mesma questão, né? Se nesses momentos também, e quais os momentos que vocês usam para debater as temáticas que surgem aí muitas vezes nas mídias ou de opinião pública aí duvidosa, né? Por exemplo, escola sem partido, né? Se esse tipo de questão entra nos debates de rotina aí do conjunto escolar. Bom, em relação ao plano municipal, todo ano tem avaliação anual, né, do plano, que vai acontecer agora no dia 7 de julho, e aí eu já aproveito em nome da Adriane e convido a população, quem tiver interesse em participar, é o momento em que a gente revê as ações que foram projetadas e analisa e avalia os avanços que a Secretaria Municipal, e aí no caso seria o sistema educacional todo de Batatais, quais os avanços que a gente está realmente promovendo dentro do que foi proposto do plano. Questões específicas, como você falou, questões que permeiam a escola, são discussões que normalmente acontecem nos horários de trabalho pedagógico específicos, entre os professores e a coordenação. O SEDAP, ele não promove, ele não está tão focado, não foca tanto essas reflexões, que eu também considero são essenciais, mas acontecem em contextos diferentes, né? O SEDAP, ele vem para instrumentalizar os nossos gestores para as questões da escola mesmo, como gerir uma escola. A gente discute questões, quais os temas? A gestão de conflitos dentro da escola é um dos temas, a comunicação, ela é um dos temas, né? A questão da liderança. Então, são eixos que a gente discute, que a gente considera que são competências para um gestor. A creche, por exemplo, os educadores de creche. A nossa proposta é trabalhar com o Portage. O Portage é um inventário que mostra para a gente o desenvolvimento das crianças dentro da faixa etária dela. Então, a gente tem todo um trabalho sistematizado com as educadoras para que elas, a partir do instrumento, identifiquem, avaliem o desenvolvimento dessa criança, se essa criança está dentro do esperado para a idade. Depois dessa avaliação, a gente tem um período de intervenção. Então, a gente promove as intervenções com essas crianças de acordo com a nossa avaliação. Então, as crianças não atingiram esse comportamento que é esperado para a idade. Então, a gente tem um tempo de estimulação. E depois a gente tem um tempo de reavaliação. Então, todo esse processo, ele é acompanhado, orientado e, por vezes, executado junto com as profissionais do SEDAP. Então, ele tem um foco mais específico nessa questão. A formação com os gestores da creche também tem tópicos, a gente desenvolve temas voltados para a gestão desse espaço, né? Qual a concepção de creche que a gente tem? Qual a concepção de criança que a gente tem desse espaço, né? A creche é só cuidar? Não, não é, ela também é educar. E o que envolve o educar dentro dessa creche? E outras questões. Então, a nossa formação ela é específica dentro desses planos, instrumentalizando esses gestores, esses educadores e professores para desenvolver o trabalho dentro da instituição.
do que é esperado para a instituição. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença. Letícia, obrigado pela atenção com a gente. A gente espera que cada vez mais a sociedade, de uma maneira geral, entenda esse processo, né, e esse funcionamento agora da educação municipal, e que a gente tenha uma rotina cada vez mais de formação, de entendimento em nossas escolas. Obrigado pela participação, Letícia. A gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui e esclarecer alguns pontos, né, para a população de uma forma geral, mas agradecemos, então, o convite. Márcia, obrigado pela participação com a gente. O programa está sempre de portas abertas para a educação, esperando exatamente isso, né, que esse desenvolvimento, esse crescimento que a gente vê internamente nas escolas comece a cada vez mais refletir na nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade. Infelizmente, a Adriane não pôde estar aqui, hoje ela teve uma reunião em Franca, mas a nossa intenção, e eu falo em nome da Adriane, é realmente oferecer educação de qualidade para os nossos alunos. Então, todas as nossas ações, elas vêm nesse sentido. O nosso foco, o nosso objetivo final é o aluno. Então, e para que a gente atinja o aluno e ofereça o que há de melhor para ele, a gente tem que trabalhar com esse todo que envolve o aluno, a instituição como um todo. Tanto com os recursos humanos, quanto com os recursos materiais que a gente tem. Então, é esse o caminho e a proposta da Secretaria, e eu agradeço aqui em nome da Adriane pela oportunidade. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Vocês ficam agora com a programação da TV Brasil.